florestas. Nós teremos agora a participação do engenheiro agrônomo Mário Augusto de Campos Cardoso, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, especialista em educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras, especialista em meio ambiente na Confederação Nacional da Indústria, CNI, nas temáticas mudanças climáticas, energias renováveis, biocombustíveis e florestas. O tema agora será mercado florestal, cenários e perspectivas. Então, com vocês, o engenheiro agrônomo Mário Augusto de Campos Cardoso. Boa tarde a todos. Queria falar um pouquinho do que motivou essa proximidade, que eu acho que tem muita gente que estranha, né? CNI, CNA, Confederação Nacional da Indústria, quer dizer, o consumidor de matéria-prima, a matéria-prima que é produzida pela, de certa forma, representante, que é a CNA, que representa a nossa agricultura, a nossa silvicultura brasileira. Teve uma conversa minha, Dr. Walter, com a Camila, que engraçado que eu estava lembrando ela aqui agora, quando a gente estava discutindo a questão da energia, da biomassa, que eu falei assim, olha, tem que ter uma preocupação com o preço que essa energia vai chegar, porque senão vocês vão arrumar um inimigo que é a indústria, porque a energia é um insumo muito caro no sentido muito importante para a indústria. A indústria consome, aí, dentro da matriz elétrica, 1/3 da energia que está rodando no país inteiro. Então, o preço faz uma diferença muito grande na competitividade da indústria. Então, que essa preocupação não poderia estar fora da discussão nossa da biomassa florestal. E a Camila levantou a mão e falou assim, e tem que pensar também quanto que vai render para o produtor florestal, porque senão ele também não vai produzir a floresta para gerar essa energia. Então, a ideia é essa, a ideia é esse equilíbrio de forças, que não são nada mais ou menos que forças, né? Um puxando para um lado e outro puxando para o outro. A gente tem que ter esse equilíbrio se a gente pensar no longo prazo. Não adianta um ganhar muito num ano, que isso não se sustenta no médio e longo prazo. O que a gente quer é que o mercado funcione. Puxando aí as apresentações anteriores, o Walter colocou no finalzinho lá da apresentação dele, Walter da Rocha, a questão do excesso de oferta, né? E a ideia nossa, a necessidade nossa de ampliar as possibilidades de uso dessa matéria-prima florestal. Depois, o Paulo de Moraes colocou a biomassa florestal para a geração de energia como uma dessas possibilidades e colocou mais uma questão, a falta de articulação que o próprio setor tem junto ao governo federal, junto aos atores, principalmente, o Walter percebeu isso agora, na questão de energia. Eles não estavam acostumados a conversar com o setor florestal, o pessoal do Ministério de Minas e Energia, da Secretaria de Política Energética. Isso é uma coisa nova para eles. Esses atores entrarem aqui na sala não é uma coisa que eles estão acostumados. Então, a gente tem que aprender também a vender bem o nosso produto se a gente quiser ser levado em consideração nas políticas que se fazem em Brasília, nas políticas que se fazem nos governos estaduais. E, por fim, o Martim colocou uma série de possibilidades de utilização da madeira. Eu vou colocar outras aqui, tá, Martim? Algumas são as mesmas, mas uma foto é diferente, pelo menos. As nossas fotos, algumas são brasileiras, outras não. Então, assim, começando aqui, fazer uma série, uma introdução, né? Uma introdução, uma contextualização rápida. São muitos slides, mas eu vou passar bem rápido para a gente não ficar muito cansativo a essa hora, inclusive. Tá? Potenciais de uso para madeira, gargalos ao desenvolvimento do setor de base florestal e conclusões aí a isso. Introdução, né? A floresta sempre foi um elemento central no desenvolvimento das nações. Todas as nações europeias, nações que a gente tem mais desenvolvidas, mais antigas, começaram o seu desenvolvimento à custa de florestas. Eu digo à custa porque elas mataram as florestas que existiam, né? Isso teve impactos, teve externalidades negativas sobre o meio ambiente. A gente só percebeu isso na hora que teve o conhecimento científico do que isso representava. Não é porque lá eles eram maus e a gente aqui é bonzinho e está identificando. Não, porque o conhecimento científico levou a gente a reconhecer o que era o desmatamento, quais as consequências, quais os impactos ambientais e quais as consequências disso para a sociedade. Hoje a gente já vê que tem uma urgência em compatibilizar o crescimento econômico com proteção ambiental. A floresta pode ser um elemento essencial na questão climática, inclusive as florestas plantadas, não somente as florestas nativas. Onde que a gente vê isso, né? No compromisso, já foi falado aqui anteriormente, compromisso do Brasil para a COP de Clima,
reflorestar, restaurar 12 milhões de hectares até 2030. Ele não faz distinção nesses 12, o que vai ser restauração, o que vai ser reflorestamento. Dizem que 7 milhões é considerado como um reflorestamento, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Está escrito os 12 milhões que o Brasil colocou na COP. Existe a meta 15 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, em que fala especificamente da questão florestal também, aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente, quer dizer, uma preocupação também que está na mente da ONU. O Fórum da ONU, esse ano, em janeiro, com quase 200 países, fizeram uma relação de 26 metas para a questão florestal, e uma delas, a principal, ampliar a área florestal do mundo em 120 milhões de hectares. Isso não é necessariamente restauração, isso está englobando qualquer floresta comercial, floresta plantada e floresta nativa. Quer dizer, a gente percebe que tem uma preocupação do mundo, o mundo está de olho nessa agenda. Só que se a gente reconhece o papel, mas a ação nossa nem sempre caminha na direção desse reconhecimento, né? Afinal, o que a gente quer, né, com nossas florestas? Vamos fazer uma breve contextualização aqui, que vocês já devem estar sabendo muito mais do que eu. O setor florestal é um setor meio, né? Ele não é um fim nele mesmo, ele é uma matéria-prima para outra cadeia. O fato de fazer o foco sempre na oferta e não considerar a demanda, acontece o que está acontecendo em alguns locais, que é a questão do excedente de plantadas, o excedente de floresta disponível, de matéria-prima disponível. Algumas cadeias mais integradas, como celulose e papel, têm uma representação mais forte. São cadeias, além de ser mais integradas, têm menos empresas envolvidas, então eles têm um papel em Brasília muito mais forte de lobby, de defesa de interesses. As cadeias mais abertas, como móveis, construção civil, energia de biomassa, já têm uma certa dificuldade, elas são mais dispersas, elas têm mais dificuldade em estruturar uma demanda para levar a governo, né? E essa falta de articulação entre os diferentes atores da cadeia enfraquece a representação e torna o setor mais frágil e aí mais suscetível a ações restritivas. Porque a ação restritiva ela já vem naturalmente, cabe ao setor articulado barrar. Então, se o setor não está articulado e não consegue fazer isso de maneira eficiente, a coisa acontece. A gente vê isso muito no caso de florestas nativas, onde só tem ações restritivas, a gente não tem nenhuma ação positiva para aquele setor. Plantio florestal, aí é uma premissa, né? Plantio florestal comercial é uma atividade econômica como outra qualquer, a gente pode até ter relação com a questão ambiental, a gente pode colocar um monte de coisas ali de outros argumentos para defender o nosso setor, mas é uma atividade econômica. Quaisquer investimentos na área florestal partem da expectativa de retorno econômico, né? Mesmo que tenha esses pilares legais e socioambientais como suporte, eles não são suficientes para garantir o plantio e para garantir a remuneração do setor. A gente quer ganhar dinheiro como qualquer outra atividade econômica. Colocando um pouquinho da participação no Brasil no comércio internacional de celulose, ali bem representado, com 9,9% do mercado internacional. Já quando a gente fala de madeira, dá 1,5% do mercado internacional. A gente percebe outra coisa, se a gente analisar o setor florestal como um todo, que há uma primarização e uma concentração em um produto só, que é a celulose. E isso, ao longo do tempo, a gente vai observando essa tendência. Isso é ruim. Você tem uma cesta de poucos produtos, não dá resiliência à economia. Isso não garante a sustentação de um setor e da economia de um país ao longo prazo. Isso não é interessante para que nenhum setor consegue avançar com segurança com uma curva nesse sentido. O interessante é que todas subam com a mesma intensidade, né? Que a gente tenha cada vez mais produtos nesse mesmo segmento. A baixa participação nossa do mercado global, apesar do setor, principalmente de celulose, ser um setor forte no mercado internacional, mas se a gente comparar com todos os produtos de base florestal, a gente tem uma representação muito pequena. Apesar de todas as áreas que a gente tem, de todo o diferencial nosso comparativo com os outros países, em relação a solo, em relação à insolação, em relação à precipitação, mas a gente ainda não conseguiu transformar esse diferencial comparativo em diferencial competitivo. Isso não está ainda presente nos números que a gente observa no mercado internacional. Isso tem participação de governo também e também do setor privado nesse resultado.
potenciais usos para madeira. Quando a gente fala de dar mais resiliência para um determinado setor, para que ele não fique dependendo, como acontece agora, dependendo da siderurgia em Minas Gerais, dependendo da celulose aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem que pensar, como o Martim bem colocou aqui, e o Paulo também na questão da biomassa, pensar em todas as possibilidades que a gente tem de uso para madeira. Eu vou destacar aqui só duas ou três. Uma o Paulo já colocou aqui muito melhor que eu, que é a questão da geração de energia. Eu vou só passar rápido aqui. Mas eu vou citar outras duas na parte de... Opa! Madeira para construção civil. Como eu estou aqui, está fácil. Pronto, agora passou. Ele está brigando comigo aqui. Então, vamos lá. Comparando os produtos que a gente tem na utilização na construção civil, né, em relação à questão de emissões de gás de efeito estufa. Às vezes eu passo muito a questão de gás de efeito estufa, porque eu trabalho com esse assunto lá na CNI, mas não é o foco aqui da apresentação. Mas é bom que a gente tenha isso no nosso discurso, na nossa argumentação, porque é um diferencial e vai ser um diferencial cada vez maior. No caso da madeira laminada colada, madeira maciça, como insumo, como material para construção civil, comparando com os demais, a gente percebe que a gente tem um sequestro de gás de efeito estufa na madeira. A madeira vai ficar aquele carbono imobilizado, como a gente vê aqui nesse revestimento. Nos outros casos, tijolo, cimento, aço, o que quer que seja, a gente não observa isso. A gente tem o gasto a emissão de gás de efeito estufa durante todo o processo de produção. Outra coisa que esse tinha passado é a questão da resistência do material. O Martim poderia até falar melhor isso que eu, mas comparando madeira com aço, com concreto armado, a gente tem uma diferença muito grande na questão da energia que você precisa despender para fazer o produto e a resistência do produto. No caso da madeira, comparando com aço, você ainda ganha no peso do produto. Você até consegue fazer uma viga que dê sustentação, por exemplo, comparando madeira laminada colada com uma viga de aço. Agora, quando você vai pesar as duas coisas, o peso é bem diferente uma da outra. Tá? Então, ganha-se muito no peso do material. Madeira laminada colada, como o Martim colocou alguns exemplos aqui, a gente teve uma apresentação dia 18, agora passado, lá em Cuiabá. A gente trouxe uma empresa para falar especificamente sobre esse produto, que é a ITA Construtora, não sei se você conhece, são duas aqui no Brasil que a gente tem grandes que trabalham com isso, que é a Riud e a ITA Construtora, que trabalham especificamente com esse material. Ele tem uma possibilidade de uso que o material natural não tem. Tá? A maneira de fazer, a tecnologia envolvida na madeira laminada colada ou na madeira laminada cruzada, ela te dá uma resistência e uma flexibilidade, um potencial de uso que a madeira por si só não dá. Tá? Mesmo se você comparar o eucalipto com uma madeira nobre, você não tem a mesma resistência. No caso, a laminada colada de eucalipto tem uma resistência muito maior do que uma viga de mesmo tamanho, às vezes de outra madeira mais nobre. Aqui a fábrica, né, onde fabrica esse produto, essa da ITA Construtora, eu fiz questão de colocar a logomarca dela. Como o nome diz, né, madeira laminada colada, acho que não precisa nem explicar muito bem, só para vocês verem o processo, como é que se dá. Tá? A colagem das lâminas de madeira, isso aqui é eucalipto. Ok? Como que ficam as vigas e as peças, os encaixes já prontos, depois daqui já saem direto para a construção. E ela tem a possibilidade de você fazer ela curva. E você consegue fazer, no caso dessa ITA Construtora, a maior viga que ela consegue fazer tem 25 metros, por conta do caminhão para sair da fábrica. Mas, se não tivesse essa limitação do caminhão para fazer a curva na saída da fábrica, poderia chegar até 30, 35 metros. Tá? E ela dá esse tipo de possibilidade que a madeira, por si só, sozinha, fora dessa tecnologia, não consegue te dar. Tá? Você ter esse tipo de viga. Você conseguir fazer uma obra como essa, você não conseguia fazer isso com uma madeira natural, sem utilizar uma tecnologia diferenciada. Tá? Você percebe como é que é a viga, acho que dá para vocês entenderem o que eu estou falando, né? O potencial de utilização desse produto.
Essa é uma escola que foi feita em Tocantins, todinha de madeira laminada colada, pela Ita Construtora. O Hélio Olga, que é o proprietário, ele mostrou tipo umas 50 fotos, até mais do que o Martinho mostrou aqui. Esse é um prédio que fica na Europa, eu não lembro que país que é, mas ele é inteirinho de madeira laminada colada. E eu vou mostrar o detalhe aqui do prédio, que a junção também é de madeira laminada colada. Todos os encaixes são de madeira. Ele não tem nada, nenhum produto que não seja madeira aí nesse prédio. Tá? Observe o detalhe dos encaixes ali no... Esse é o mesmo prédio. Então, te dá essa possibilidade de uso, que a gente não tinha essa possibilidade de uso até então. Né? Isso daqui te abre um leque de outras opções para você valorizar um produto nosso, que até então a gente só conseguia isso com aço. Esse é a mesma obra ali. Esse é um outro prédio também europeu, todo esse tem aço também envolvido. Eu não lembro aonde que está o aço, acho que eles são algumas colunas de aço. Mas a base dele é todinha de madeira. Tá? Essa é uma coluna todinha de madeira laminada colada. A única coisa, como a madeira, de modo geral, né, você na junção com o terreno, tá, você não pode colocar umidade, né? Então, por isso que tem esse ressalto aqui embaixo, que vocês estão olhando, na base da coluna. Tá? Esse é o mesmo prédio. Outro que eu queria colocar para vocês, que é outra utilização também da madeira, esse o Martinho não colocou, Martinho. Madeira laminada colada você falou, mas o wood frame você não falou. Que a gente aqui utiliza, quem faz isso é a Tec Verde, que é lá do Paraná. A gente foi apresentado também nessa reunião. Pode ser utilizado, eles utilizam tanto com eucalipto quanto com pinos. A madeira não fica aparente, a madeira é utilizada no processo construtivo, então você utiliza como um insumo. Tá? Mas você não vê, pode ver se você revestir a parede. Tá? Ela é toda feita em indústria, não é feita no local, é montada no local. Então, te dá uma possibilidade de uma velocidade e uma economia de mão de obra e um padrão de construção que a gente não tem com as construções nossas hoje. Tá? É um dos processos mais modernos e eficientes de construção civil no mundo inteiro, é uma tecnologia, no caso da Tec Verde, uma tecnologia alemã. Né? Os imóveis possuem o mesmo aspecto de uma casa convencional. No Brasil, ela tem 7 anos, já tem 90 mil metros quadrados construídos. Tem até um prédio de 4 pavimentos que foi construído, creio eu, no Paraná, agora recentemente. Tem um vídeo de tudo isso na internet, inclusive da construção do prédio. Tem um vídeo passado ali, acelerado, que dá para ver bem o que é isso. Agora, se a gente pegar os outros países, esse processo corresponde a 90% das casas do Japão, 90% do Canadá, 80% nos Estados Unidos, 60% no Chile. Tá? Então, não é novo para a gente, mas lá fora isso é muito antigo. Tá? E já é utilizado. A gente, recentemente, conseguiu uma autorização para utilizar no Minha Casa Minha Vida, e isso é bacana, porque como o processo é todo industrial, você já sai com tudo pronto. Tá? Chega lá, você só monta a obra, só faz a base, né? E a obra é montada na hora, todas as peças já estão prontas, com recorte, tudo certo. Tá? Essas casas são todas de wood frame. Então, não é uma casa aos moldes que a gente conhece, é uma casa de madeira. Você põe o revestimento que você quiser, pedra, o que você quiser. O miolo dela, como eu vou mostrar aqui mais à frente, o miolo dela que é de madeira. É igual aquelas casas americanas que a gente vê muito naqueles programas de GNT, aqueles programas de construção, é aquela base ali. Então, ela utiliza a matéria-prima florestal como insumo para fazer dentro do seu processo. Tá? Então, ela é feita dessa maneira. São várias camadas de produtos diferentes, isolantes e assim por diante. Tá? Essa apresentação depois fica disponível para vocês. E é interessante, quem tiver mais interesse, dar uma olhada no site da Tec Verde, que inclusive tem os filmes mostrando a montagem das casas, que é bacana dar uma olhada para entender o que é, né? Do que a gente está falando. Como eu disse, o processo é todo industrial, você monta isso tudo na indústria, quer dizer, a matéria-prima vai para a indústria e sai aqueles painéis prontos, já todo recortado, com os locais do conduíte, tudo certo, para você fazer a montagem no local. Então, o sistema é todo industrial, não tem artesanal na história. É todo ele industrial. Você pode fazer ele sob encomenda,
né, uma casa num projeto, numa planta que você definiu, ou então fazer, como Minha Casa Minha Vida, fazer em série isso, que sai muito mais barato. Aqui saiu meio desconfigurado, que eu acho que é a versão do Windows, mas só para vocês verem, terem uma ideia das diferenças no prazo da obra, né, comparando a alvenaria convencional, estrutural, parede de concreto, bloco de concreto e wood frame aqui na ponta. Então, no prazo, a gente tem a grande diferença, né, na quantidade de trabalhadores envolvidos no processo, tá, uma diferença grande. E o custo, né, se você juntar tudo, porque tudo isso é custo, né? O prazo é custo, o trabalhador é custo, tudo isso é custo. Você vê que tem uma diferença bem grande no processo. Se você faz uma casa com um padrão já pré-formatado, de uma das que já tenha no projeto, que já tenha um projeto padrão, é lógico que é mais barato. Se for uma casa exclusiva para você, aí tem uma diferença de preço em relação aos demais. Esse de 43,8 metros quadrados. Ok, exatamente. Ótimo, foi bom você ter lembrado que eu tinha esquecido. Em Dourados tem aqui da Tec Verde. Aliás, eu tirei isso da apresentação para não ficar pesada, que ele tinha distribuição de todas as casas da Tec Verde no país, e antes de sair eu dei uma olhada que tinha em Dourados. Foi bom, Paulo, né, parente é bom por conta disso, né, Paulo? Outro uso que a gente pode dar para geração para base florestal, para as florestas nossas, geração de energia, como falou muito bem aqui o Paulo Moraes antes. Eu só ia colocar, fora as florestas energéticas que ele colocou aqui, eu acho que já está claro para todo mundo, a questão também, no caso, como complementar a cana-de-açúcar, mas isso, se a gente pensar, no resíduo, não numa floresta dedicada para isso. Tá? Complementar a cana-de-açúcar na entre-safra para geração de energia num processo de cogeração. E uma demanda que já está acontecendo, que isso já chegou na CNI, é de utilização, por incrível que pareça, né, apesar de ter sido muito pichado aqui nas nossas apresentações, nas térmicas a carvão, em mistura de 10%, 20% até 30% de biomassa florestal na térmica, para dar um resultado melhor nas emissões e aí garantir uma redução das emissões nas térmicas a carvão mineral. Então, já está a Associação Brasileira do Carvão Mineral, que fica lá em Criciúma, já está pensando nisso. Quer dizer, é mais um foco, mais um local que a gente possa estar utilizando a nossa matéria-prima florestal. E também nas sementeiras. Isso também está sendo pensado na utilização das sementeiras. Inclusive, a ABCP, que é a Associação Brasileira do Cimento Portland, está fazendo uma avaliação, um diagnóstico de onde tem matéria-prima, biomassa, e aonde tem as plantas das associadas da ABCP, né, em especial aí a Votorantim, que é uma delas, para saber identificar onde que está a biomassa, que matéria-prima que a gente tem próxima das cimenteiras, que a gente possa utilizar como fonte de energia na cimenteira, e isso como uma estratégia de redução de emissões do cimento brasileiro. Já pensando num possível meta de redução, em alguma gestão de carbono futuro, alguma coisa compulsória, ou alguma coisa mesmo voluntária, mas que dê uma visibilidade, uma melhoria na imagem das cimenteiras. Aqui o Paulo já comentou a questão das florestas energéticas. Eu só ia fazer mais um comentário, Paulo. A gente tem um trabalho na CNI em relação a isso, que até estava conversando com o Dito aqui agora há pouco, em relação aos leilões. Uma coisa que a gente observa nos leilões de energia é que o preço que é posto ainda não reflete todos os custos que estão envolvidos na geração daquela energia. Uma coisa que a gente fala muito é a proximidade. Está muito mais próximo do centro de carga, então deveria ser isso considerado, mas ainda não é considerado. Então, tem uma série de aspectos que não são considerados no preço da energia, que não são considerados hoje, e que a CNI está lutando para que sejam incluídos nessa conta. Você fazer um parque eólico num local distante da linha de transmissão, que depois você vai ter que fazer uma linha de transmissão de 1.000 quilômetros para trazer essa energia, para ela ser consumida no sudeste do país, isso não tem sentido. Ou, pelo menos, isso tem que ser colocado tudo na conta do valor a ser pago por essa energia. Do custo, aliás, o valor a ser pago não, do custo dessa energia.
para que possa o custo realmente refletir tanto os benefícios quanto as dificuldades daquela fonte de energia ou aquele projeto especificamente. Quer dizer, a gente não pode comparar no caso da biomassa florestal, aonde vocês estão instalados, próximo da linha de transmissão, de repente um projeto numa região distante de qualquer centro de carga. Tá? E a gente observa muito isso no caso, que é até pior, né? No caso das eólicas lá no Nordeste, o Nordeste tem excedente de energia. Né? O subsistema do Nordeste tem excedente de energia, quer dizer, além de ter excedente, ainda é de eólica. Né? Então, tem duas questões até que não estão colocadas na mesa, tem que ser colocadas. Gargalos aí ao desenvolvimento do setor de base florestal, mas não somente eles. Né? Ambiente de negócio favorável. Aí eu quis mostrar para vocês que o problema não é só de vocês, né? Não é só do setor florestal. A gente tem questões aqui que perspassam todos os setores da indústria, os setores produtivos no Brasil, que vai da política tributária, desde a complexidade quanto da própria carga tributária, complexidade, porque a gente tem um custo de pagamento hoje de impostos que é alto, independente do custo do imposto. Mas a gente, tanto é que até na planilha de custos que o Walter colocou, ele colocou a questão do contador, não colocou engenheiro florestal, mas o contador estava lá. Isso é um sinal, esse já é um reflexo de uma distorção que a gente tem. Quando você começa a contratar advogado e contador, é sinal de que tem alguma coisa errada. Né? Quando você deixa de contratar o engenheiro para contratar isso. É sinal de que o sistema todo está doente. A questão da infraestrutura, tanto modal quanto a qualidade da nossa infraestrutura, a questão da legislação trabalhista, tanto a complexidade quanto as dificuldades na terceirização, o licenciamento ambiental. Aí vamos endereçar bem, né? Quando a gente fala de licenciamento ambiental e fala do setor específico aqui de vocês, o licenciamento não é pelo IBAMA. Né? O licenciamento é estadual. Aliás, a grande parte, 90% dos empreendimentos são licenciados pelos estados. Então, tem que olhar a legislação estadual. Talvez tenha pouca modificação àquela legislação que está sendo discutida lá em Brasília. Ela vai ter que conversar com a legislação que já existe no Estado. Então, não é só a questão do licenciamento enquanto regra, mas um licenciamento também tem que ser olhado enquanto a gestão dentro do órgão ambiental. Não adianta nada ter uma lei excelente e colocar um técnico de nível médio para fazer a gestão disso. Não vai funcionar. Né? Então, tem que ter um equilíbrio entre a equipe que vai fazer, a capacidade institucional do órgão para dar vazão ao licenciamento e a própria regra. A questão do crédito, né, custo, garantias, dificuldade na concessão, aquisição de terra por estrangeiros, um obstáculo legal aí, entrave a novos investimentos, isso já está sendo discutido lá pelo pessoal do Aldo e o deputado Nilton Cardoso Júnior, e a questão de qualificação de mão de obra. E algumas particularidades aqui do setor florestal, eu não quis chover no molhado e falar de coisas que vocês já teriam falado. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar, tirando a questão do carvão vegetal e da biomassa e do celulose e papel, mas a gente, nos outros aspectos, a gente tem uma grande competição por outros produtos sucedâneos, como a gente chama. Né? Então, os móveis hoje têm uma lâmina de madeira e o resto é de outro produto. Você tem os pisos, uma lâmina só que, às vezes, não é nem daquela madeira que está sendo vendida, aquilo ali é um silk, né? Às vezes é um pinus ou é um eucalipto com silk de um cumaru, de uma outra madeira mais nobre. Então, a gente está vendo que o mercado está mudando para se adequar a uma situação que a gente observa, tanto da questão da ilegalidade, no caso da madeira nativa, mas também da falta das pessoas começarem a identificar a madeira como algo que seja ruim para o meio ambiente e começar a trocar isso, achar que, por exemplo, a gente tem uma madeira ecológica que é feita de plástico reciclável. Tá? Então, isso aqui é uma distorção total do conceito, tanto de meio ambiente como de qualquer outra coisa. Tá? Isso que a gente está vendo acontecer. Desconexão entre produção e consumo, quer dizer, não existe conexão nenhuma, a produção é feita independente da existência ou não do consumo, isso causa uma distorção no mercado que, no curto prazo, pode ser interessante para o lado do consumo, mas que não se sustenta no médio e longo prazo. Falta de integração entre os elos da cadeia produtiva, como eu coloquei aqui,
principalmente tirando ali a questão da celulose e papel, até porque ela é bem verticalizada, né? As empresas já têm áreas, muitas delas já têm grande parte da produção de matéria-prima delas mesmo. Mas nos outros setores, a gente observa uma falta de integração total entre os elos. Ausência de planejamento, né? Isso talvez seja uma das questões até piores aqui. Você não sabe o quanto tem, não sabe aonde tem e não sabe o seu potencial de utilização daquela matéria-prima. Então, aí fica difícil você fazer qualquer política que possa dar um resultado satisfatório. Então, a gente tem que ter essas informações aqui na ponta do lápis, até para a gente poder criar uma política que seja adequada. Para não acontecer, vamos lá, o que aconteceu em Tocantins, né? Tem uma série de florestas lá, de milhares de hectares de floresta, que ninguém sabe o que fazer com isso. Quem está mais ao norte de Tocantins agora está tentando ir para o Maranhão, levar essa floresta, desová-la no Maranhão, mas quem está um pouquinho para baixo não sabe o que fazer. Isso é falta de planejamento. Né? Você não pensou o potencial, para que ia ser utilizada essa floresta? Você não planta por plantar, né? Você planta, como diz lá antes, você planta para ganhar dinheiro. Né? Você, hoje, por exemplo, aonde que estão essas florestas? Porque não adianta também falar o quanto que tem floresta disponível, mas você está distante do local de utilização dessa floresta. Então, não somente a quantidade é importante, mas a localização, senão você vai dar o teu lucro para o frete. E algumas conclusões assim bem rápidas, né? Como eu disse, o Brasil não aproveita as suas vantagens comparativas para se destacar no mercado. Ele não consegue transformar a vantagem comparativa para a vantagem competitiva. E uma coisa que eu queria, eu estava até conversando, acho que foi, não sei se foi com o Dito, com quem foi, de um trabalho do BNDES recente agora, que não adianta você colocar dinheiro se você não resolver todos aqueles problemas de política tributária, de infraestrutura, de tudo aquilo ali. Só colocar o dinheiro não adianta nada. A gente já fez isso outras vezes. O Brasil já teve programas de investimento, Programa de Sustentação do Investimento, PSI, alguns devem conhecer aqui, deu dinheiro a juros até de 2,5% juro fixo ao ano. Tá? Quer dizer, mais baixo que isso, só se desse o dinheiro para a pessoa. E, mesmo assim, não melhorou. Mesmo assim, a atividade industrial não melhorou, não respondeu a isso. Respondeu no primeiro momento, mas não sustentou. Por quê? Porque as condições, o ambiente não era favorável aos negócios. Se a gente não mexer no ambiente, não adianta ficar alimentando. A gente tem que realmente colocar a mão ali e mexer. Mexer na questão trabalhista, mexer na questão previdenciária, porque a questão previdenciária dá segurança para o investidor internacional, de que a gente é um país sério que está preocupado com as nossas contas. É mexer em tudo isso, todos aqueles assuntos chatos que ninguém gosta de tratar, fazem parte do nosso trabalho também. Não dá para você, né? Meu trabalho é só floresta, meu trabalho não é assim que funciona, não. Tudo isso está encadeado, tudo isso é interconectado, não dá para a gente fugir de uma coisa para outra. As questões climáticas são uma oportunidade para o setor tem que começar a utilizar esse discurso melhor, utilizar a questão climática a seu favor e não deixar, não, isso aqui é coisa que não sei quem inventou, isso aqui é coisa... Não, isso aqui pode ser uma oportunidade para a gente. Acredite ou não acredite, pode ser uma oportunidade de negócio para a gente, vamos aproveitar isso. E se a gente não aproveita, outro aproveita à nossa frente. Tá? Então, pelo menos, colocar no discurso, valorizar isso como um diferencial positivo para a gente. Já que alguém valoriza, então vamos vender para ele. Ainda barreiras estruturais, né, como eu coloquei anteriormente, para a atração dos investimentos, o custo do Brasil, acesso à terra, respeito a contratos, né, que eu estava até comentando também agora há pouco, a questão de infraestrutura, logística, licenciamento. A gente vai aqui, cada um for falar, a gente vai ter uns 3 slides desse aqui só de problema. O planejamento é essencial ao desenvolvimento do setor, quer dizer, não existe um setor que vá para frente, um setor que a gente consiga fazer uma leitura dele de longo prazo, consiga investir em pesquisa, em desenvolvimento, se ele não conseguir ver um futuro. Eu trabalho também na CNI com o setor de florestas nativas, e a gente vê bem isso daqui. Eles não conseguem pensar fora daquela safra. Sabe, o limite deles é aquela safra. Eu consigo cortar madeira esse ano e vender a madeira esse ano. O ano que vem eu não sei. Se o ano que vem eu não sei, eu não troco o meu ferramental. Se o ano que vem eu não sei, eu não capacito a minha mão de obra. Eu não faço nada que dependa de um futuro um pouquinho mais distante. Tá?
Então, é importante que a gente tenha planejamento, é importante que a gente consiga visualizar o setor num horizonte maior do que o horizonte do curto prazo, do que a gente não pode basear toda a nossa capacidade de planejamento num preço atual da madeira. A gente tem que aprender com o preço atual da madeira para não incorrer no mesmo erro, sabendo como que a gente chegou até ali, para a gente não acontecer isso de novo. Para que a gente possa aumentar o leque de opções para ter essa concorrência entre matéria-prima e indústria, matéria-prima e mercado consumidor, uma concorrência mais equilibrada. Porque, senão, vai todo mundo para o mesmo buraco, só vai em tempos diferentes. Finalizando, essa é para finalizar mesmo. A indústria é um ator importante para atuar como catalisador na articulação da cadeia, oferta, demanda, articulação institucional e orientação de políticas públicas, remoção de gargalos, ações de defesa de interesse, toda aquela plataforma que eu coloquei ali atrás de ambiente de negócio, a gente trabalha nisso. Tá? Geração, difusão de informação, tecnologia e formação de mão de obra. Aí eu queria destacar duas ações que a CNI tem, uma delas é aqui. A gente tem um Instituto Senai de Inovação em Biomassa, que está sendo montado agora em Três Lagoas, tá? Que só trabalha com a parte de tecnologia de inovação ligada à biomassa, em Três Lagoas, não sem querer, né? Por conta da questão florestal. E um outro Instituto Senai de Tecnologia que a gente tem no Acre, que trabalha especificamente com madeira e móveis, a parte de tecnologia para a utilização de madeira. Seria interessante até se a gente pudesse fazer uma parceria CNA-CNI nesse sentido, porque isso daqui valoriza tanto a nossa parte, a parte da transformação do produto, quanto a parte de vocês. Eu acho que era bom a gente conseguisse casar essa proximidade CNI, CNA e todo o sistema que está por trás dos dois. Bem, a indústria do futuro, né, ela está sendo cobrada cada vez mais por maior responsabilidade socioambiental. Ela está sendo cobrada cada vez mais por eficiência, redução de custos, externalidades considera externalidades sociais, externalidades ambientais, assim por diante. Ela tem que diversificar, está procurando novos mercados. Aí, nesse sentido, entra a questão da energia, da habitação, como foi colocado, e produtos a serem potencializados, que eu nem entrei, a questão de biomateriais. Tá, que isso está ainda muito incipiente, a gente não tem ainda uma indústria formada para isso, está na fase de pesquisa ainda, e a necessidade, no caso da indústria, mas não somente dela, de maior investimento em educação, ciência, tecnologia e inovação para que a gente possa sair desse cenário. Mas eu queria, antes de acabar, puxar vocês também para aquela agenda que não diz respeito somente ao setor de vocês, mas a todos os setores e ao desenvolvimento do país como um todo, independente de ser setor primário ou de ser setor industrial. Acho que se a gente não tiver aquela agenda na nossa mente o tempo todo, a gente não vai sair, a gente vai fazer uma apresentação daqui a 5 anos com os mesmos gargalos de desenvolvimento, e a gente vai ficar pedindo dinheiro barato do BNDES, coisa que não vai acontecer mais, como já aconteceu. Obrigado, gente.